E eu vou te fazer uma simples pergunta, meu camarada. Onde você estava no fatídico dia? Sem mais delongas, rapaziada, solta a vinheta aí, moleque. Vambora. Fala aí, galera, chegando aqui, cara, para mais um vídeo. Meu camarada. E aí, rapaziada, tranquilidade? E hoje é um vídeo triste. Vamos Triste, dizer assim, né? É triste, mas é a estreia de um quadro que... É o quadro que, basicamente, cara, dá vontade da gente acompanhar o futebol. Esse quadro nós vamos falar sobre jogos marcantes. Isso aí. Então, galera, hoje a gente vai falar daquele dia que nenhum brasileiro gosta de lembrar. A gente vai falar daquele 7-1 na semifinal da Copa do Mundo de 2014, aquele jogo que marcou todo mundo. Meu camarada, aquele jogo que todo mundo esperava. O Bernard com a sua alegria nas pernas. Ai, meu Deus do céu. Galera, esse dia aí que ficou marcante na história de todo mundo que gosta de futebol, que principalmente para o brasileiro que foi na nossa casa, né, meu camarada? Naquela Copa que a gente esperava trazer a taça para nossa casa, aconteceu o que a gente menos esperava. Os alemães tabelando em nossa área, vindo para cima da gente, aplicando essa histórica goleada de 7-1, meu parceiro. Exatamente, cara. Esse jogo foi no Mineirão. O público foi 58.140 pessoas e, para você ter uma ideia, esse recorde de público só foi batido no Mineirão depois de 3 anos na final da Copa do Brasil entre Flamengo e Cruzeiro. Então, tava lotadaço o estádio, basicamente só brasileiro, até porque a Copa era aqui. E foi uma chuva de lágrimas, eu diria. Foi um massacre, né, galera? E o que a gente vai falar aqui, abordar de um modo geral, é o contexto daquele jogo, algumas observações, mas nada muito técnico. A gente vai falar só porque a tristeza, já só de falar nesse jogo, a tristeza nos consome. Então, pra não ficar mais torturado, não ser muita tortura, a gente vai falar de uma forma mais básica pra vocês. Valeu, rapaziada? Então, vamos lá, meu camarada. O que você tem a dizer sobre o fatídico dia? Então, cara, vamos primeiro começar contextualizando, né? Aquele jogo foi a semifinal da Copa, o Brasil tinha passado de forma dura contra a Colômbia. Eu diria até que foi o melhor jogo do Brasil na Copa, Brasil e Colômbia. Porém, naquele jogo nós perdemos 2 titulares para a semifinal, que seria contra a Alemanha. Perdemos o Thiago Silva por suspensão automática e o Neymar, que levou aquela joelhada nas costas e ficou impossibilitado de jogar a partida. Simplesmente a gente perdeu o nosso principal jogador, né, cara? Aquele que nós estávamos com a esperança direta nele, né? Que era o cara que é o diferente, né? A gente até hoje ele continua sendo o principal jogador, mas naquela época a nossa seleção, galera, aí eu vou falar aqui a escalação para vocês. Contra a Alemanha, o nosso time foi Júlio César, na lateral direita foi o Maicon, na zaga o Dante e o Davi Luiz, na lateral esquerda o Marcelo. O nosso meio campo era o Fernandinho, o Luiz Gustavo, o Bernard. Na ponta direita o Hulk, na ponta esquerda o nosso alegria nas pernas Bernard. Não. E no nosso ataque, o Cone Fred. Assim, a nossa seleção, galera, não era o melhor daquela Copa. Nós sofremos para passar da Colômbia, apesar que ele falou que foi o melhor jogo do Brasil, mas a gente sofreu. E assim, chegamos contra a Alemanha de uma forma totalmente despreparada, achando que vamos escalar o Dante, porque o Dante conhece os alemães muito bem. Exatamente. E o erro tinha sido cometido na Copa de 2006, quando escalamos o Juninho Pernambucano, porque ele jogava muito tempo no futebol da França. Esse erro, como ele falou, né, já era decorrente de uma Copa de 2006. Então sinceramente, a gente enfrentou a Alemanha de uma forma totalmente despreparada. Nós não conhecíamos, quer dizer, nós não, né? Os jogadores, a comissão técnica não conhecia praticamente nada sobre a Alemanha. A essa geração da Alemanha que até hoje encanta, né? Que naquele ano acabou sendo campeã merecidamente.
E, cara, o time deles era muito bom. A única posição que eles sofriam um pouco era a lateral esquerda, porque eles adaptaram o zagueiro. Porque o parceiro vai falar a escalação pra gente aqui, fala aí. Era Manuel Neuer no gol, na lateral direita o Philipp Lahm, a zaga era o Boateng e o Hummels, dois zagueiraços. O lateral esquerdo era o Roberts, que você falou era a posição mais carente da seleção alemã. E o meio-campo você tem O Schweinsteigen lá com o Candira e com o Toni Kroos. o Miller, o Ozil e o Klose. O Klose, que aliás passou o nosso fenômeno, né, no número de gols, de gols na Copa do Mundo, né? Sim, ele fez o segundo gol daquele jogo. E acabou passando o recorde que era do Ronaldo, se eu não me engano, de 15 gols em Copas do Mundo, né? Exatamente, precisamente, meu cara. E assim, cara, o Klose passar o Ronaldo como o maior goleador de Copa do Mundo é fogo, né? Só num jogo como esse, assim, deu tudo errado, né, cara? Deu tudo errado. A partir do primeiro momento, assim, deu tudo errado pra gente e o time entrou em desespero, tomamos 4 gols em, se eu não me engano, em 4. Do minuto 23 até o minuto 29 nós tomamos 4 gols e aí já tava 1-0. Pra você ter uma noção. E assim, a gente depositou as esperanças em jogadores que não tinham, sinceramente, não tinha potencial para estar. E nem tem ainda, pra você ver que depois disso, muitos jogadores não voltaram a... Atualmente na seleção, o único que continua como titular é o Marcelo, mas com toda a justiça. O Marcelo, que é pra mim o melhor lateral esquerdo do mundo, se não for o melhor lateral do mundo, sim. E continua até hoje de uma forma bem justa, né? Exatamente. E o Neymar, que não jogou por estar contundido, mas foi unanimidade, assim. Sim, considerando apenas os que entraram como titular. Exatamente. Então, assim, a gente vê jogadores que não voltaram a vestir a nossa camisa da seleção e que provavelmente não irão vestir novamente. E a gente depositou nossas esperanças para passar contra o fortíssimo time da Alemanha nesses jogadores, né? Exatamente. E assim, a gente vê como é que foi um erro também, que nosso banco também não era bom. O banco de reservas do Brasil não tinha nenhum jogador que pudesse mudar o jogo. Exatamente. Os jogadores que entraram no segundo tempo foram o Paulinho, que hoje é titular, o Ramírez, que agora está na China, mas na época ele jogava no Chelsea e jogava bem. E tinha o William também do Chelsea, ainda joga no Chelsea e agora é reserva na seleção. Mas você pode ver que nenhum desses jogadores, até hoje, na minha opinião, é um jogador que possa mudar um jogo. Exatamente. Ainda mais nessa magnitude. Então a gente vê que fomos muito, muito, muito despreparados para esse jogo. Então, foi um placar justo? Aí, não. Isso já não consigo determinar se foi um placar justo. Assim, não sei, não acredito em justiça no futebol. Foi um placar que a gente não esperava. Ninguém esperava. Nem os próprios alemães esperavam. Exatamente. Não é à toa que há relatos que eles mesmos disseram que não chegaram no intervalo do jogo, falando agora a gente não vai jogar mais. Pra não humilhar eles mais do que a gente já tá humilhando. Então, galera, pra você ver como é que foi triste esse dia e que ficou marcado e que vai ficar marcado para sempre na história do futebol mundial, e é uma ferida, uma cicatriz que vai demorar a fechar. Porque, como tem muita gente, depois desse dia, é todo dia um 7-1 diferente em nossas vidas, né, meu camarada? A parte boa é que virou um grande meme, cara. Nós brasileiros fazemos piada com isso a todo momento, todo dia da nossa vida a gente faz uma piada com 7-1. É verdade, se teve uma coisa boa, foram os memes, né? A única coisa boa foram os memes. Então, galera, a gente tá fechando esse jogaço aí, esses jogos marcantes. Não, vai fechar agora não. Tá. Beleza, tá sabendo legal. O meu amigo falou de justiça no futebol. Quando a gente fala de justiça no futebol, geralmente o pessoal gosta de puxar finalizações, impedimentos, posse de bola, estatísticas em geral. Eu separei aqui as estatísticas do jogo e vou contar pra vocês que naquele jogo o Brasil teve mais finalizações que a Alemanha, 4 finalizações a mais. O Brasil chutou 8 vezes a gol contra 10 dos alemães, os alemães chutaram mais a gol.
E o Brasil teve mais posse de bola. O Brasil teve 52% de posse de bola, enquanto a Alemanha teve 48%. Ou seja, isso só pode querer dizer duas coisas. Ou nós não tínhamos um goleiro preparado, porque de 10 bolas no gol, 7 entraram, e no o outro goleiro deles recebeu 8 chutes e só entrou uma. E foi a última bola, foi nos acréscimos já. No gol mesmo foram 8. Ao todo foram 18. Você também vê que não tinha muita acurácia, porque menos da metade das bolas foram no gol. É verdade. Então a gente vê que assim, o nosso time estava despreparado para enfrentar esse jogo e a torcida estava eufórica. Acreditávamos na vitória. Não vamos ser hipócritas. Exatamente. Acreditávamos na vitória, acreditávamos que podia passar sobre essa Alemanha e tomamos uma lição. Tomamos um tapa na cara bem dado, bem instalado. Não é um tapa com 5, não, com 7 assim, ó, pá, na cara. Então, depois desse dia, revemos alguns conceitos do nosso futebol, abriram-se os olhos do nosso futebol, não para o de fora, mas para nós mesmos, futebol brasileiro mesmo, tá? Que precisávamos não tomar uma surra dessa, mas precisávamos de um choque de realidade como esse, né? E esse foi o choque de realidade. Como foi bruto, foi intenso, mas foi verdadeiro e sincero. Foi sincero. Então, galera, depois dessa ótima piada do nosso amigo, vamos ficando por aqui, agradecer a vocês. Esse é o primeiro jogo marcante que a gente está fazendo, mas esse é um programa que a gente pensou com muito carinho. É o quadro que nós mais temos carinhos. Nós temos muitas pautas, mas você pode comentar aí o seu jogo marcante. Pode ser jogo de clube, o jogo de seleção e... Pô, tem muitos jogos marcantes. E o intuito desse é que seja aquele jogo que realmente te marcou, aquele jogo que realmente ficou na sua memória e que ou mudou sua percepção do futebol, ou fez você gostar do futebol. Aquele jogo que não foi só aquele jogo que você parou, gastou suas 2 horas para assistir e depois o quê? Aquele jogo que mudou alguma coisa. Aquele jogo que você passou muito tempo pensando sobre. É isso aí, galera. Então, o que a gente pede mais uma vez é que você comente aí com a gente, deixa seu like, compartilhe esse vídeo, comente com seus amigos, dá essa moral aí pra gente, não deixa de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber notificação quando a gente postar vídeo, que isso vai ser muito importante pra gente, galera. Pode ter certeza, eu vou repetir, vou continuar repetindo, que a gente vai ler o comentário de vocês, que a gente vai se importar com vocês, vocês não vão passar batido, pode ter certeza que quem vai fazer esse canal, além de nós, são vocês. A gente vai fazer o canal para vocês, então não deixa de comentar não, dá a sua opinião, tiver opinião de quadro, opinião de ideia, pode comentar que a gente valeu, galera? Tamo junto nessa aí, até a próxima. Valeu, rapaziada! Valeu!